Graças a Deus. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente, trazendo alegria, paz e esperança. E a palavra que eu tenho para ler encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Eu quero ler do versículo 17 até o versículo 19. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e divulgue para outros a respeito deste canal. Se tiver dificuldade em encontrar o link, então você clica ali no YouTube, vai aparecer PRGC. Se não aparecer, você clica em cima onde está aquela lupazinha e você digita Pastor Gessé e está cheio de mensagens que você vai escolher o dia que quiser. Amém? Então vamos à palavra. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Meus irmãos, que palavra tão importante, né? O Espírito Santo usou Paulo para escrever essas palavras. E ele começa a apresentar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É por isso que Estevão, aquele diácono, o primeiro mártir do cristianismo, quando ele estava no Sinédrio, ele disse para aquele povo assim: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Parecia assim um pouco incoerente, né? Porque no templo eles tinham a arca do concerto, e a arca do concerto apresentava a presença de Deus. Mas ele está falando para algo mais importante do que aquilo que é construído de pedras e, digamos assim, tijolo, material humano. O corpo do homem. Coisa gloriosa, né? O corpo, diz assim o versículo 19, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. O Espírito Santo é proveniente de Deus. Eu estou agora falando para você, e acontece que o Espírito Santo está na tua vida, meu irmão, minha irmã, está na minha. Se eu estou pregando aqui, é impulsionado pelo Espírito Santo. Mas eu não vejo o Espírito Santo. Eu não posso tocar. Nós só podemos sentir a influência dele, a unção. Mas o Espírito Santo é Deus. Ele tem os mesmos atributos da divindade do Pai e do Filho. Então, o nosso corpo torna-se um santuário, torna-se templo do Espírito Santo. Eu quero trazer um pouquinho para a meditação agora, para você, prezados obreiros, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos pensar numa casa feita por mãos humanas. Esta casa é feita, não é para ficar vazia, mas de acordo com o dono desta casa, ela terá o melhor acabamento possível, porque ele vai morar ali. E ele quer morar num local bom, direitinho, limpo, bonito, estético. Agora pensamos numa casa. A palavra nos fala que o nosso corpo é um tabernáculo. Ele é templo. Quem construiu esse tabernáculo? Não foi meu pai, nem minha mãe. Veio de Deus, quem dá vida é Deus. É claro que de meu pai e de minha mãe saiu a participação da carne, do sangue, da vontade do varão, que diz a palavra. Mas quem dá vida é Deus. E ele deu a vida para ser um templo. E você, minha irmã, meu irmão, é um templo.
para ser habitado, não é para sempre ficar vazio. O templo sempre tem que ter alguém habitando. Quando falamos em templo, nós temos que pensar em local de adoração. No Velho Testamento, o povo israelita ia para o templo para adorar a Deus. Nós, hoje em dia, que temos as nossas igrejas, que nós chamamos nossos templos, nós vamos para ele para adorar o Senhor. Então, templo é um local de adoração a Deus. Então, você pense agora. Às vezes, nós oramos querendo nos humilhar, e até certo ponto correto. Esse corpo é carne, cinza, é estrago. Realmente, o corpo é matéria. Quando a alma sai desse corpo, ela apodrece. Mas acontece que enquanto a alma está nesse corpo e o espírito, nós temos vida. Então, é um templo. E quem habita no teu templo, meu irmão, minha irmã? Eu quero fazer uma pergunta. Qual habitação está no nosso templo? Nosso corpo? Ou não sabeis vós, como diz a palavra, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Santuário, meus irmãos, santuário, coisa gloriosa. E diz a palavra, glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Coisa gloriosa. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso, os quais pertencem a Deus. O teu corpo e o espírito pertencem a Deus. É verdade que o corpo é barro, volta para o barro, o espírito permanece. Mas se ele, enquanto estamos vivos, é um santuário, é um templo, então ele pertence a Deus. Mas esse templo não é para ficar vazio. Meus irmãos, é importante entendermos que quando nós estávamos no mundo sem paz, sem esperança, esse templo tinha uma habitação, um habitante, que não era bom. Levava o homem para as coisas mais difíceis, mais terríveis, mais enganosas, mentirosas, pecadoras. Porque tinha alguém morando lá que não servia, que não queremos que essa habitação venha mais, nunca mais para nós, nem para ninguém. Mas um dia, o dia que nós nos entregamos para Jesus, houve uma libertação. Oh, que coisa gloriosa! Aquele morador ruim foi embora. Mas o templo estava sujo. E esse templo foi lavado, foi purificado. Não foi com detergente humano, mas foi pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. E aí ele veio para ter uma habitação. Ele agora é habitação. Você, meu irmão, minha irmã, eu quero te falar hoje, neste momento, você é a habitação do Espírito Santo. Você é um templo. Pense nisso. Mesmo nas horas difíceis, pense, eu sou templo do Espírito Santo. Ele habita em mim. Isso é uma coisa gloriosa. Por isso, o tempo está bom, ele foi purificado. Ele foi lavado. Foi tirada a sujeira. E tudo isso pelo poder do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E agora, ele habita em mim. Ele habita em ti. Ele nos dá paz, nos dá alegria. Então façamos tudo para este habitante que agora está no nosso corpo, nesse templo, que é o Espírito Santo. Ele sinta-se prazer, alegria, satisfação. Porque aí você sente prazer, sente alegria, sente bênção e fica na esperança. Eu vou partir para a eternidade e vou morar com Deus na eternidade. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Esse templo se desfaz, esse tabernáculo, e partimos para a eternidade. E aí, um tabernáculo celestial, não feito por mão, eterna no céu. Então, sempre seremos um templo. Que o Senhor te abençoe. Medite nisso. Erga a cabeça e sirva a Jesus com bastante alegria, porque você pertence ao Senhor. Esse corpo que você tem pertence ao Senhor.
glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, que pertence ao Senhor, e no vosso espírito, que pertence ao Senhor. Eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, te agradeço pela tua misericórdia, Senhor, pela habitação do teu espírito na minha vida, no meu corpo, Senhor, e abençoa todo o teu servo, a tua serva que me ouve neste dia, dando graça, alegria e compreensão, que são propriedades tuas. Pai eterno, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.